Se você puder acompanhar-me, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 até o verso 23. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16. Diz assim: Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Se você puder fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho, obrigado uma vez mais. O Senhor nos deu um dia tão bom. Um dia de saúde, de graça, de vida, onde pudemos, sem dúvida nenhuma, estar servindo a Ti e fazendo aquilo que Tuas mãos poderosas nos capacitou a fazer. Então, agora à noite é a oportunidade que nós temos de Te agradecer de maneira pública, porque creio que de maneira privada nós já o fizemos, ou pelo menos muitos já o fizeram. Todavia, Paizinho, que nesse momento, enquanto falo a Tua palavra, e hoje mais do que nunca o Senhor sabe que posso apenas falar, mediante as debilidades do meu ser, peço a Tua graça, Senhor, que nos ensine, nos conduza ao Teu caminho e possamos fazer a Tua vontade conforme queres. É o meu pedido agora, hoje e sempre. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo conclui o pensamento do capítulo 3, embora serve também de preâmbulo para o capítulo 4, de uma forma um tanto pastoral, mas um tanto que mais humana possível. O capítulo 1 e 2, com todo o seu contexto, ele levou essa igreja a uma compreensão máxima do que ela representa em Deus e do que ela é em Deus. Ele tratou de defini-la, tratou de confrontá-la, tratou de mostrar as verdades exaladas nas Escrituras e que se encaixavam tanto no perfil positivo quanto no perfil negativo dessa igreja. Mas agora, nessa sequência, logo após ele mostrar a responsabilidade daqueles que ministram e o serviço na casa de Deus, levando-nos a compreender que somos como que a lavoura de Deus e existem os agricultores enviados por Deus que as cuidam, que as semeiam, que as regam e que Ele faz o processo do crescimento. Levou-nos também a compreender o edifício que somos, sendo o Senhor Jesus o fundamento e usando Ele os construtores para nos construir, nos fazer chegar ao pleno daquilo que Ele quer de nós. E agora, nessa sequência, embora seja a continuação do capítulo, ele nos leva a essa fala tão importante, muito especialmente nesses dois versículos 16 e 17, que se coaduna com os demais, mas é uma fala que poderia ser ensinada isoladamente. É um texto que poderíamos trabalhá-lo isoladamente só pela grandeza do conteúdo que possui aqui. Observe
que o apóstolo Paulo faz como que uma pergunta, e ele trabalhava muito nisso. A maioria das falas do apóstolo Paulo é dentro dessa capacidade que ele tinha de extrair das pessoas a resposta, ainda que não fosse dada a ele. Mas ele colocava as perguntas como quem esperava que as pessoas respondessem a si mesma. E é por isso que assim ele faz nessa carta, e que certamente fora lida em tom de pergunta por todos aqueles que assim o fizeram. Ele, nessa pergunta, evidentemente, ele espera a sinceridade e a honestidade das pessoas. Pois ele diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se nós pudéssemos dividir essa frase em duas perguntas ou em duas frases distintas, na primeira desta servindo até como afirmação: não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e a segunda, que o Espírito de Deus habita em nós, nos abre um leque de maneira tão grande, intensa, para que compreendamos o Evangelho do Reino e o Reino no Evangelho de uma forma muito mais abrangente. Justamente porque ele está a falar a um povo que na época não tinha templo. Ele está a falar a uma igreja que nos áureos tempos da era primitiva cristã não havia templos. Obviamente, não há nenhuma afirmação no Novo Testamento ou qualquer apontamento para isso, ou qualquer direção, seja histórica ou apostólica, de templos consagrados ao Evangelho. Não há. Em todo o Novo Testamento, nas missivas, nas cartas, nas epístolas pastorais, ou mesmo aquelas proféticas ou históricas, como o livro de Atos, tudo que a gente vê são encontros das pessoas movidas por uma fé cristã, movimentando-se em torno do Cristo, reunindo-se onde dava. Mas também não deixa implícito ou explícito que seja proibido ter um lugar para isso. Não há. Se não há uma afirmação diretiva do que tem que acontecer, não há uma afirmação negativa do que não pode acontecer. Mas, todavia, deixa-nos explícito de maneira clara qual deve ser a nossa ideia, o nosso entendimento e o nosso conceito quanto a ser a igreja do Deus vivo, a compreender esse negócio de sermos essa bendita igreja de Jesus. E é bom notar que esse conceito do que o apóstolo Paulo está a desconstruir aqui, vem ou já vinha sendo desconstruído pelo Cristo e também pelos apóstolos, e agora aplicado e ensinado por ele em larga escala, e ele espera que todos nós entendamos e compreendamos tais coisas. Para isso eu vou tentar te levar a uma viagem, ainda que bem breve, na Bíblia. Venha comigo, por favor, nessa fase introdutória, e vamos encontrar algumas coisas bíblicas para nosso coração se apegar. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 8, vai aparecer na tua tela também, e diz-nos o texto: dali passou para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deixe-me explicar o que está acontecendo aqui e o que tem isso a ver com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e muito especialmente os versículos que acabamos de citar. Perceba que trata-se na narrativa do tempo em que Abrão, chamado por Deus, saiu de Ur dos Caldeus a peregrinar nas terras em que o Senhor queria que ele demarcasse com a sua família, para no futuro ser as terras israelitas. Perceba, portanto, que dentro dessa viagem abraâmica, dentre muitos lugares que ele passou, a Bíblia diz que ele chegou a essa região, perto de Betel e ao oriente de Ai. E ali ele decidiu fazer um altar, servir ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Perceba que nesse tempo Abraão
era um tempo antes do sacerdócio, das leis sacerdotais, e Abraão, portanto, como pai da fé, edificou o altar, e ali, da sua forma, do seu jeito, ele invocou o Deus que ele conhecia. Ele conversou com o Deus que ele conhecia, e decidiu iniciar um relacionamento com Deus. Perceba que isso para nós é muito importante, porque até então Abraão vem de uma cultura caldeia, de uma cultura completamente distante daquilo que ele estava prestes a viver. A cultura que Abraão vivia na Mesopotâmia desconhecia esse Deus vivo que pode ser encontrado em qualquer lugar. Tanto que, na ideia bíblica, um certo líder, por grande influência, ele elevou o nível das pessoas na sua religiosidade ao máximo e construiu para o seu próprio domínio zigurates que fizeram com que o povo pudesse adorar deuses e vários outros tipos de divindades que eles mesmos criaram. Esse líder muito conhecido, chamado Nimrod, edificou 4 grandes reinos. Era um líder extraordinário, com uma capacidade de ajuntamento incrível, com um poder de articulação e de convencimento extraordinário. E ele teve a ideia de usar a fé entranhada dentro do coração das pessoas para criar deuses manipuláveis, em que ele pudesse assim manipular por meio da sua religião criada, através do mecanismo da fé que as pessoas possuíam, como uma isca, portanto, ele criou e assim manipulava as massas ao seu domínio. Foi aí que nasceu, pós-dilúvio, todo o problema da idolatria. E só tende a aumentar a partir de Nimrod. Abraão vem desse nicho religioso. Conta-se a tradição que o seu pai, Terá, fabricava deuses na Mesopotâmia e vendia imagens de deuses pagãos. Diga-se de passagens que zigurates são como pirâmides, mas a cada milímetro quadrado delas possui uma imagem de um deus. Existem zigurates que têm 3, 4, 5 mil deuses incrustados neles. Na Índia você vê muito isso. Paquistão, Afeganistão, partes da antiga Caldeia, vê muito ainda esses extratos do passado, onde mostra essas idolatrias de maneira muito clara. E Abraão vem desse universo, ele vem desse nicho de fé. Obviamente que ele estava acostumado com os templos erigidos aos deuses pagãos que ali existiam, aos templos erigidos aos deuses egípcios que nasceram dessa mesma herança de Nimrod. Obviamente, dentro dele, bem como dos seus servos e sua família, jazia esse conceito de um Deus local. Se você imaginar que dentro na Índia, especificamente, por ser uma nação completamente hindu, tem 30 milhões de deuses, há de saber que Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, tudo antes pertencia ao mesmo corpo. Então, naturalmente, tinham inúmeros e milhares de outras divindades meramente criadas, das quais eles serviam. Assim sendo, todos eles estavam acostumados com deuses locais. Cada vila tinha os seus deuses. Se você observar o texto um pouco adiante, quando você percebe na vida de Jacó, quando este sai da casa de Labão e a sua mulher, Raquel, vem embora, ela consegue capturar, roubar os deuses de seu pai. Perceba que o próprio pai de Raquel, Labão, ainda jazia com deuses em casa, e ela trouxe na sua bagagem. Tal era a influência do paganismo nessas famílias. Logo, todos eles tinham seus deuses familiares, seus deuses de criação, seus deusinhos pequenos, por assim dizer. Assim sendo, Abraão sai desse universo, de um Deus local, e conhece um Deus extraterreno, um Deus divino, que está além dessa esfera física,
está além dessa atmosfera cosmológica, um Deus completamente divino, distante do físico, mas tão palpável quanto. E ele conhece esse Deus como nunca outro pudera ter conhecido na sua era. E agora, ao sair da sua terra natal, ao deixar sua parentela e chegar aqui nessa região, ele entende que é um novo tempo para a sua vida, uma nova oportunidade. E ele decide pela primeira vez fazer um altar e fora do seu ambiente familiar, invocar o Deus supremo, o Deus divino. Logo perceba que é algo completamente novo para ele. Deus, com isso, visitando Abrão, quer dar a ele essa lição. E o Abrão, usado por Deus, quer nos dar esta tão importante lição, que Deus não é Deus de lugares, mas que Ele é verdadeiramente Deus de pessoas. Diferente dos outros deuses, que precisava ir no lugar específico do seu zigurate para louvá-lo, Deus se manifesta a Abrão em um lugar completamente distante da fé, ensinando a ele que Deus é o Deus que está onde você está e onde você o invoca. Deus é Deus de pessoas, não de lugares. Isso é tão fato que a vida de Abraão continua caminhando no mesmo projeto. Se você seguir a sua trajetória lá no capítulo 14, nos idos do verso 18, 19, você vai ver outra vez que o Abraão tem esse encontro com algo que representa Deus, quando ele vai entregar dízimos na figura de Melquisedeque. Ele o faz na perspectiva de que está fazendo a um Deus de pessoas e não um Deus de lugares. E isso para mim é maravilhoso. Se você observar um pouco mais no capítulo 15, outra passagem singular, o Abraão está em outro lugar e aqui ele faz outra vez um sacrifício e o Deus de Israel aparece para ele nesse outro lugar, quebrando tudo aquilo que ele tinha. Se doutrinariamente precisa de 3 referências para validar uma doutrina, então Abraão já tinha uma doutrina validada, porque agora verdadeiramente Deus se apresenta a ele como um Deus de pessoas. O Isaac segue a mesma toada. Em todos os lugares que ele vai, ele invoca Deus, ou pelo menos 4 lugares. E ele sabe que aquele Deus que ele encontrou lá no Moriá, no monte onde ele ia ser sacrificado ao Senhor, é exatamente ali que ele aprende que Deus é Deus de pessoas. Vai aonde ele estiver. Ele segue essa crença e tem esses encontros periódicos com Deus de forma tão maravilhosa. Mas é tão lamentável, porque a Bíblia nos ensina de maneira tão perfeita e gloriosa. E eu gostaria que você pudesse ver comigo, por favor, na sua Bíblia uma vez mais. Ainda que seja visitando o livro de Gênesis, por favor. Venha comigo no capítulo 28. E você vai ver a dinâmica da vida de Jacó. Como as coisas começam a mudar. A Bíblia diz que o Jacó, logo depois de ter enganado o seu pai, ele precisa ir para a casa de Labão, isso até pela orientação de seu pai. E veja, se você observar a partir do verso 10, toda a narrativa desse capítulo está dizendo que Jacó partiu para Harã na busca de encontrar o seu tio, mas especificamente, no verso 16, a Bíblia diz assim, que despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E o verso 17, temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Isto é, ele teve um sonho quando colocou a sua cabeça reclinada sobre uma pedra, ou encostado sobre uma pedra e dormiu.
e no seu sono profundo ele sonhou com esta visão de uma escada que do céu vinha à terra, e da terra aos céus, e anjos desciam e subiam, e ao alto ele via o Criador. E perceba que esta é a ideia que o Jacó tem, de que aquele lugar ali, exatamente ali, naquele lugar, era a casa de Deus, o lugar de encontrar a Deus. E ele estabeleceu aquele lugar como Betel, que mais tarde se chamou Luz, como um centro de adoração, um lugar de encontrar Deus. Mas se você caminhar um pouquinho mais, no capítulo 32, por favor, venha comigo, por bondade. E o verso 2 diz-nos assim: quando Jacó o viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Uau! Ele agora tem um encontro com Deus, e mais uma vez ele estabelece nesse outro lugar um ponto de busca ao divino. Mas no mesmo capítulo 32, o verso 30, um pouco mais à frente, dentro de um lugar chamado Val de Jaboque, e Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Perceba que Jacó faz. Enquanto que Abraão ensina por sua vida e convivência com Deus, que Deus é o Deus de pessoas e não Deus de lugares, o Jacó nos ensina e ensina os seus filhos que Deus é Deus de lugares e não de pessoas. Olha que coisa. O abençoado do Jacó desconstruiu a herança de Abraão. Ele ensinou aos seus 12 filhos e 2 netos que Deus é um Deus que se manifesta em lugares específicos e não aonde a fé o chama. Deus é o Deus que está em lugares construídos para Ele e não em lugares onde as pessoas esperam por Ele. E essa crença que o Jacó edificou, ela acompanhou os filhos de Israel em todo o tempo. Enquanto eram servos, escravos no Egito, 400 longos anos, eles argumentavam em seus corações que precisavam sair do Egito para encontrar-se com o Deus de Israel. Suas orações eram terminantemente fatais em dizer que precisavam de um lugar para cultuar o Deus de Israel. Embora a promessa do Senhor é que os levasse a uma terra prometida que manasse leite e mel e que pudessem conviver em paz uns com os outros, eles só queriam a liberdade do cativeiro. E se preciso fosse, era necessário sair dali para poder cultuar. Esqueceram os ensinos do pai Abraão de que Deus poderia ser encontrado, inclusive ali. Perceba que Moisés tem um encontro com o Senhor no Monte Sinai, e Deus o chama para esse processo de libertação de Israel, como sabe. E ao libertar Israel, é evidente que Deus precisava conduzi-los à terra da qual já era deles, a Canaã. Mas nessa caminhada queria o Senhor se apresentar. E no capítulo 19 de Êxodo, dos versos 1 em diante, o Senhor decidiu se apresentar no Monte Sinai. Às vistas de todo o povo, Ele manifestou a sua glória e desceu ali com buzinas, canglor de trombetas, trovões, raios, relâmpagos e uma nuvem espessa e uma glória, um brilho infinito desceu sobre a montanha. Israel temeu a Deus e não quis relacionar-se com Ele, desconhecendo a sua grandeza. Portanto, ignorado e abandonado, Deus entende e pelo seu nível de amor, Ele ainda insiste em habitar com Israel. Israel não queria a sua presença gloriosa, queria apenas as suas mãos, as suas bênçãos, mas não desejava a sua face. Deus, desejando esse amor,
desejando caminhar com Israel, chamou Moisés à montanha e lhe deu a lei, a Torá, os 10 mandamentos, que eram seguidos de 600 outras 3 leis. De modo que, ao descer Moisés, o Senhor o convidou para subir ao monte outra vez, com 70 anciãos, e juntamente com Arão e Hur. E eles foram, embora os 70, e Arão e Hur não pudessem subir ao monte para estar com Deus, mas a Bíblia diz que eles ficaram no termo em que Deus disse para ficar. E lá no capítulo 24, no verso 10 em diante, a Bíblia diz que eles viram o Deus de Israel, viram com os olhos, e Deus não os matou. 73 homens viram Deus como Ele é, inclusive os seus pés sob um piso azulado brilhante, é o que diz a Bíblia. Eles viram e Deus não os matou. Que lindo! De modo que enquanto esperavam, Deus chamou Moisés para a nuvem no alto da montanha, e a Bíblia diz que ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites na presença do Eterno. Nesse período de 40 dias e 40 noites, ele recebeu de Deus as instruções para a habitação do divino, o que a Bíblia diz e chama de tabernáculo. Se não, perceba, no capítulo 25 de Êxodo, no verso 9, aliás, o verso 8, por favor, diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Observe que a palavra hebraica Bet-Shorkan, aqui que está citando, que significa no meio deles, essa palavra significa dentro deles. O termo original de Bet-Shorkan significa dentro deles. Então o que Deus está dizendo é: e farão um santuário para que eu habite dentro deles. A ideia de Deus sempre foi essa, dentro. E deu a Moisés toda a planta, todos os adereços do tabernáculo. E como vocês sabem, o tabernáculo foi colocado no centro das 12 tribos de Israel, 4 em cada hemisfério, de modo que elas serviam ao Senhor. E ali a Bíblia diz que Deus caminhou no meio de Israel por 40 anos dentro da tenda. É muito lindo o que Deus está a fazer. O tempo passa, Israel consegue entrar na terra prometida. O tabernáculo é montado em Siló. Mas o tempo vai passando, vai envelhecendo, as cordas foram se afrouxando e foram terminando tudo, até que se perdeu tudo. Nos dias de Davi, assim que ele assume o palácio em Jerusalém, o Davi, homem com um coração extraordinário, achou incrível o que Deus faz com ele. E você pode ler essa história lá em 1 Crônicas, no capítulo 17 e 18. O Davi assume Jerusalém. Então ele senta-se no seu trono e começa a pensar e diz: eu acabei de assumir um reino, tenho um palácio feito tantas pedras gloriosas e madeiras preciosas, e Deus mora numa tenda. Quer saber, eu vou construir uma casa para meu Deus. Olha, foi a ideia de Davi. Ele teve a ideia. Ele pensou: eu não posso morar aqui nesse palácio de cedro e Deus ter a arca dele numa tenda velha, desgastada pela idade. E ele diz: eu vou construir. E chamou Natã, o profeta, e partilhou com o profeta essa ideia. E Natã disse: legal, faça a melhor casa possível para Deus, é uma boa ideia. E o Natã está indo para casa. Quando ele está indo para casa, o Senhor fala com Natã no caminho e diz: quem te autorizou a falar por mim? Volta lá e diz para o Davi que eu gostei da ideia.
mas fala para ele do jeito que eu te disser. Se você ler o capítulo, você vai ficar encantado, porque Deus manda o Natan voltar lá e diz: Davi, nas minhas palavras, é claro, ele diz assim: Davi, eu gostei muito da sua ideia. Eu sei que você mora numa casa de cedro, foi eu que te coloquei aí. Eu sei que eu te dei um reino grande, foi eu que te dei. E agora, Davi, porque você teve a ideia de construir uma casa para mim, e eu gostei da ideia, eu vou construir uma casa maior para você. E quer saber, Davi, eu vou fazer com que o seu reino seja eterno. Não vai faltar rei na sua casa, e eu vou te abençoar para sempre, Davi. E diz: só que tem uma coisa, você não vai construir a casa para mim, prepara tudo, porque um filho teu vai. Você derramou muito sangue, mas eu gostei da ideia, e só por causa da ideia eu vou te dar uma casa maior do que você tem. Olha que Deus generoso, não é glorioso? Que amor é esse? Aí o Davi escuta o Natan e vai para o seu quarto. Aí, se você ler o texto, você vai amar o Davi também, porque ele vai para o quarto e diz: meu Deus, eu não mereço tudo isso. Puxa vida, que coisa mais boa, o Senhor está dizendo, eu não sou digno de tudo isso, eu sou um verme. Só que tem uma coisa, já que o Senhor falou, eu aceito. Faz tudo o que o Senhor falou, que eu gosto, disse o Davi. E Deus fez tudo o que falou para Davi. E Davi fez tudo o que falou para Deus. Então foi aí que nasceu o templo de Salomão, como você conhece. Um templo suntuoso, que Salomão gastou riquezas infinitas para construí-lo para a glória de Deus. Mas interessante que Deus nunca habitou lá. Ele só visitou. Visitou na inauguração e visitou em algumas outras festas, mas nunca morou lá. Nunca ficava lá. A Bíblia diz nos dias da inauguração que foi uma glória tão infinita que os sacerdotes não podiam entrar. Mas também conta-nos, e a Bíblia mostra ao longo dos outros capítulos posteriores, mediante o relacionamento com Davi, que este preferia a tenda de Davi. Que tenda era essa? Visto que não tinha um lugar para que Davi pudesse adorar a Deus em sua casa, e o tabernáculo estava um tanto que longe, ele mandou construir uma tenda perto da sua casa, para que pudesse ele, um tiro de arco, significa aí 600 metros naquele tempo, ir até lá e observar essa tenda. E entrando na tenda, ele ficava com Deus horas e horas. E a Bíblia diz em alguns de seus salmos que meia-noite ele saía de sua casa, ia para a tenda, pois Deus o estava esperando lá, e uma nuvem de glória descia, e a luz azul do Senhor visitava Davi na tenda. É por isso que Ageu, e também Paulo cita isso lá no capítulo 15 de Atos, dizendo que Deus preferia a tenda de Davi ao templo de Salomão. Que coisa gloriosa! E outro dia eu te explico por quê. Mas hoje eu quero te dizer que o templo foi construído de maneira gloriosa, lindo, perfeito. E se você for em Jeremias, no capítulo 52, você vai perceber que o templo foi destruído por completo. Nabucodonosor, com Nebuzaradã e todos os seus generais destruíram Jerusalém. Durante um período de 12 anos, eles acabaram com tudo, não sobrou nada. Levaram tudo embora, o ouro, a prata, o bronze, tudo. Sabe? E a arca desapareceu nesses dias de Jeremias. Ela sumiu. Ninguém sabe onde ela foi parar. Logo depois dos 70 anos de cativeiro, como você conhece a história, Esdras volta para Jerusalém na perspectiva de reconstruir o templo. E de fato o construiu ou reconstruiu. E Josué e Zorobabel conseguiram inaugurá-lo. Mas também Neemias edificou o muro, e diz que na reinauguração do templo, logo depois do cativeiro, diz que as pessoas mais velhas choravam alto, porque tinham tristeza, porque aquele templo não era igual ao primeiro. Era um misto de alegria dos mais jovens e de tristeza dos mais velhos. Mas uma palavra profética foi levantada, e diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. E como poderia ser se agora aquele templo reedificado era tão pequeno?
ínfimo perto do templo de Salomão. Eles não sabiam que não estava o profeta falando do templo de Salomão, porque aquele sempre foi o primeiro, ele só foi reconstruído. O segundo templo era bem maior, porque não trata de templos feitos por mãos humanas, mas templos construídos pela mão de Deus, na qual ele pode habitar. Aleluia! E você não imagina de quem ele estava falando. Pois bem, o templo se foi, acabou-se. Roma destruiu por completo. E por fim, vem Herodes e reconstrói um templo meramente religioso político, que nada servia. O judaísmo se tornou meramente um domínio político. Mas agora vem Jesus. Interessante que ele não inicia seu ministério no templo. Ele decide iniciar o seu ministério numa sinagoga, em Cafarnaum, um dos lugares mais pobres da Galileia. E da sinagoga ele vai para as praias, das praias para os campos e valados. E o seu ministério é construído nos arrabaldes da população. Perceba que o lugar que menos Jesus pregou foi no templo. O lugar que ele menos deu importância foi no templo. Em Mateus, no capítulo 24, verso 1 ao 3, os discípulos chamaram Jesus e disseram: Mestre, olha essas estruturas desse templo, que coisa bonita, gloriosa. Jesus tão somente olhou para eles e disse: não ficará pedra sobre pedra disso aqui. Como quem queria dizer: isso aqui não passa de pedras. Isso aqui não passa de edificação, não passa de monturos humanos. Por que é que Jesus estava fazendo isso? E por que é que Deus estava fazendo isso? Que Jesus estava apontando era a desconstrução que o Abraão começou a fazer, que Deus não é Deus de lugares, mas é Deus de pessoas. Aleluia! O que Jesus veio mostrar é exatamente isso. Ele não é Deus que se encontra fechado dentro de uma caixa, mas é um Deus que se encontra aberto dentro dos corações famintos e apaixonados pela glória dele. É por isso que você vai ver lá em Lucas 19, quando as pessoas estão no templo tal e buscando a Deus e tal e tal e tal, e Jesus vem com aquela multidão por ocasião da entrada triunfal e para diante do templo em Jerusalém, e as pessoas começam a louvá-lo ali. Vem os sacerdotes lá de dentro e diz assim: escuta, não dá para o Senhor mandar essas pessoas calarem a boca? Não vê que estamos buscando a Deus lá do lado de dentro? E Jesus olha para eles e diz: se elas se calarem, essas pedras clamarão. Agora você imagina o contraste. Aqueles sacerdotes estavam fazendo seus sacrifícios, oferecendo os seus incensos lá dentro, tentando buscar a Deus, enquanto Deus estava sentado na escadaria do templo do lado de fora. Imagina isso. Talvez ele esteja no mesmo molde no coração de muita gente nos nossos dias, sentado do lado de fora, e as pessoas dentro do seu mundo religioso tentando encontrá-lo do lado de dentro. Talvez seja exatamente isso que ele esteja fazendo. Por isso deixou escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Daí você talvez consiga, junto comigo, acompanhar e compreender o que Paulo está a dizer. O tempo todo Deus estava desconstruindo a ideia de um lugar para construir a ideia de quem somos. O tempo todo ele estava arrancando a ideia de que ele só se pode manifestar dentro de um ambiente de pedra e tijolo, quando na verdade ele quer se manifestar a partir de um ambiente simples, efêmero, passageiro, que é o meu eu e o seu eu. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E parece ser inconcebível essa ideia de que um Deus tão grande e poderoso é capaz de habitar em um ser tão pequeno e efêmero como nós. Não parece ser inconcebível? Não parece ser uma ideia um tanto que louca? Como pode ser isso?
Aí eu fico olhando para dentro de mim mesmo, e talvez você olhe aí, onde é que ele mora aqui dentro? Onde é que ele cabe aqui? Que lugar que ele está? Isso me abre uma série de inquietações na alma, justamente porque se a afirmação do apóstolo Paulo é verdadeira, e não há nenhum motivo para duvidar dessa afirmação, eu posso duvidar de mim mesmo, como o próprio apóstolo Paulo diz que todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Perceba, portanto, que é verdade que ele diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Somos o templo de Deus, a casa de Deus, e que nos tornamos essa casa quando ele decidiu, portanto, vir morar em nós. E essa decisão se deu no fato do momento em que nós decidimos abrir a porta, quando decidimos crer nele, quando decidimos aceitar ele. Abrimos a porta do nosso coração. É por isso que os mais antigos sabiamente diz que a porta da alma é por dentro, a maçaneta. Não existe maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro, porque é eu que abro, eu que decido abrir. E diz a Bíblia que se eu decido abrir, ele entra e vai limpando, vai tirando todo o embaraço, toda a falta de paz, toda a injustiça, todo o pecado vai sendo varrido, não para debaixo do tapete. Ele não vai para debaixo do tapete para depois mostrar a sujeira para nós. Ele vai lançando no mar do esquecimento e não nos acusa mais daquilo que aconteceu. Aleluia, aleluia, que limpeza. Logo que eu me converti, as pessoas tinham o hábito de me dizer uma palavra até com um tom de sarcasmo e ofensa. Dizia: aprontou de tudo, agora virou crente. Talvez muitos já ouviram essa frase. E aí eu dizia: é isso mesmo, não sobrava mais nada para mim. Ainda bem que Cristo me achou, porque a ideia é essa. Entretanto, não é preciso aprontar tudo, e mesmo aquele que não aprontou tudo, aprontou tudo. É quase igual a ideia da irmã Dilma. Ninguém perde, ninguém ganha. Todo mundo perde, todo mundo ganha. Enfim, entende? Quem não aprontou tudo, irmão. Porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E todo aquele que invocar o nome dele está salvo. Então todos estavam perdidos, mas quem ganha? Os que invocaram a ele e aceitaram ele como Salvador. Perceba que diante disso, um processo extraordinário passa a acontecer, porque um novo morador vem para dentro de nós. Isso que é extraordinário, mas ao mesmo tempo que é extraordinário, é confrontador. Por que é que eu posso ter um morador chamado Espírito Santo dentro de mim? E a gente precisava de um bom tempo para conhecê-lo melhor, e o faremos mais à frente. Sabedor de que o Espírito Santo é a pessoa mais sublime que podemos ter de amizade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas nunca no tom de estar em terceiro lugar. Ele é Deus tanto quanto Jesus é Deus. É poderoso tanto quanto Deus o Pai é poderoso. É sensível tanto quanto as duas outras personagens são sensíveis. Mas ele está num nível em que o Pai o preserva de tal maneira que o próprio Jesus diz que tudo na vida pode ser perdoado, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. É tão verdade que o apóstolo Paulo, em Efésios 4,30, diz: você pode entristecer qualquer pessoa, mas não entristeçais o Espírito Santo.
Perceba a sensibilidade dele. É um ser extraordinário. É uma pessoa extremamente magnífica, amoroso, carinhoso, sensível, pacífico, orientador, cuidador, companheiro, amigo fiel, sempre presente, doce, de uma voz suave, tão glorioso, tão perfeito. Só perde quem não aproveita ele. Só perde quem não desfruta do seu amor, da sua presença. Agora imagine você, que esse mesmo Espírito Santo, um último versículo essa noite eu te convido para ler. O versículo 2 do capítulo 1 do Gênesis. Veja o que diz a sua Bíblia. O versículo 2 apenas. E a terra era sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre ela. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que quer isso dizer? Que ele estava como que chocando a terra, como que cobrindo a terra informe, vazia e em trevas. Aí você olha o verso 3, o que inicia o verso 3. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Quem iluminou? Quem iluminou o que pairava sobre a face das águas? O meigo Espírito Santo. É Ele que ilumina todo o caminho em trevas. É Ele que ilumina toda a vida nebulosa. É Ele que dá forma ao deformado. É Ele que dá vida ao que está morto. É Ele que transforma o que está destruído e sem forma, irmão. É Ele, tudo é Ele. Agora imagina esse Senhor, o governo, aquele que Jesus disse que o governador chegou, lá em Mateus 12, 28. Se milagres acontecem, se os demônios são expulsos, é porque o Espírito Santo chegou com o seu governo no reino de Deus. Agora eu queria que você pensasse isso comigo. Esse mesmo Espírito decidiu morar aí dentro. Detalhe, ele não visita, ele mora. A gente tinha que entender isso. Ele não vem e vai como no Antigo Testamento. Ele mora. Que horas, pastor? 2 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 24 horas do dia, 30 dias do mês, 365 dias do ano, a vida inteira. Quando é que ele vai embora, pastor? Só se você o expulsar. Mas se você não o expulsar, ele fica calado, ele se entristece, ele se encolhe, mas ele não te deixa. Não te deixa. A gente devia entender isso. E aí me abre um leque de questionamentos internos. Como é que eu posso cometer coisas ruins sabendo que ele mora aqui? Como é que eu posso olhar cobiçosamente para alguém sabendo que ele está aqui vendo tudo? Como é que eu posso tratar alguém mal com alguém que está aqui dentro que só me trata bem? A verdade é que ele está aqui, mas ele não se apossou de mim. Ele não quer me manipular. Ele quer me ensinar. Ele não quer me dominar.
Ele quer me guiar. Ele não quer me controlar. Ele quer me dirigir, me orientar, me cuidar. É disso que Paulo está falando. E ele está dizendo, para concluir, que eu posso irromper contra essa casa com dois aspectos. O primeiro é o orgulho. O segundo é a jactância. O primeiro é eu achar que eu sou bom por mim mesmo, que sou o último gole de Coca-Cola no meio de um deserto seco, de que ninguém mais pode fazer o que faz, de que Deus realmente precisa de mim. E sabe de uma coisa? A grosso modo, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Ele tem quem Ele quiser. Ele me dá a oportunidade de cooperar com Ele. É um privilégio. É um privilégio. Talvez aos nossos olhos seríamos como moscas diante do divino. Mas Ele nos dá o privilégio de cooperar com Ele. Então por que se achamos em algumas coisas? Por que achamos que só nós somos o tal ou que podemos fazer? Paulo diz: ninguém pense de si mesmo que é alguma coisa. Ele está levando-nos a compreender, justamente a partir da perspectiva de que somos o templo, de que o Espírito Santo está aqui. Hoje eu conversava com um irmão e falava sobre isso. Às vezes nós ensaiamos muito, seja o que for, porque queremos cantar aqui. Às vezes nós preparamos uma peça, às vezes nós preparamos uma dança, às vezes prepara um poema, alguma coisa, para domingo à noite, para quarta à noite. E aí eu me pergunto, tem que ser domingo à noite? Tem que ser quarta à noite? Mas é para Deus, pastor, então por que não pode ser quinta pela manhã, quando não tem ninguém aqui? Por que não pode ser segunda à noite, que não tem ninguém aqui? Se é para Deus, por que os outros têm que ver? Não é uma boa pergunta? Se é para Deus, por que eu só posso cantar quando a igreja está cheia? Só posso tocar quando o templo está lotado? Se é para Deus, por que eu só prefiro no domingo? Então tem alguma coisa errada com o meu templo, não é, pastor Samuel? Eu preciso voltar à ideia do Abraão. Porque antes de eu vir cultuar aqui, queridos, eu cultuei o Senhor no meu ambiente secreto. Antes de estar em qualquer reunião, eu não tenho que esperar o culto de domingo, de quarta para cultuá-lo. Eu posso cultuá-lo qualquer hora do dia ou da noite. Eu deveria cultuá-lo o tempo todo. Porque embora o Espírito Santo, irmã Carla, não se ausente de mim, mas costumeiramente eu me ausento dele. E é isso que a gente precisa corrigir. E o apóstolo Paulo me leva a essa ênfase no último versículo: somos de Cristo, não se esqueça disso. Somos dele, não se esqueça disso. Então não se ausente do Criador. Não se ausente dele para nada. Tente concentrar teu coração na ideia de que você é o templo. Então você é o lugar de culto. Onde você está é o lugar de culto. Mas pastor, eu trabalho num posto de gasolina, então lá é o lugar de culto. Aqui é o lugar que nós nos encontramos. Quando saímos daqui, começa o culto. Essa é a ideia. Quando se levanta pela manhã, começa o culto.
Estou indo para o trabalho, o culto está andando. Estou trabalhando, o culto está acontecendo. Então o pai vai dizer o que disse para Davi: estou com você, gostei da sua ideia. O apóstolo Paulo me leva a essa compreensão de que eu sou a casa de Deus, não feita por mãos humanas. Eu nem pude falar para você sobre a ideia de destruí-la, mas a gente vai voltar nisso lá no 2 Coríntios 6 mesmo. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria que você ficasse em pé. Saia daqui esta noite ou desliga o seu celular ao encerrar essa programação, entendendo isso. Você pode fugir de todas as pessoas desta vida, mas você não pode fugir do divino a vida toda. Podemos até nos ausentar da presença do Espírito Santo, fingindo que Ele não está dentro de nós, mas não podemos nos ausentar dEle a vida toda. Vai chegar um dado momento em que Ele vai esbarrar conosco na próxima esquina, e talvez esse esbarrar não seja mais tão amigável assim. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha. Paizinho querido, nós compreendemos a Tua palavra, ao menos tentamos, Senhor. Chegamos ao entendimento, Senhor, de que Tu não és um Deus de lugares. Então o Senhor pode se manifestar através da vida desse irmão e irmã que está aqui, em qualquer outro lugar desta vida. O Senhor pode se manifestar no veículo onde dirige, na cozinha onde trabalha, na repartição onde serve, ou em qualquer outro lugar. Eu só quero lhe pedir, Senhor, que faz desses templos habitados também serem receptáculos da manifestação da sua habitação. Faz desses templos que estão aqui, Senhor, a porta de manifestação milagrosa. A partir desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui esta noite, conscientes de que são, sem dúvida, o lugar da Tua habitação, que eles possam reluzir o brilho do Teu rosto, Pai, e que, sem dúvida, em nós as pessoas possam ver a Tua face, ver o Teu amor, que possamos reproduzir a Sua vida em nossas vidas. Como cantamos essa canção no início do culto, Senhor, que o Senhor cresça em nós e que nós desapareça. Não há nada mais oportuno do que isso, Senhor. Que o Senhor cresça e tome todos os compartimentos dessa grande casa que sou eu. Que o Senhor assuma todos os milímetros quadrados do meu espírito, e que não haja um espaço sequer em minha alma que não seja movido e tomado pela Tua glória. Senhor, habita plenamente em nós, até que sejamos a imagem do Seu Filho Jesus. Eu lhe rogo, Paizinho, que nessa perspectiva de que somos o Teu templo e que o Senhor está dentro de nós, então, a partir do Senhor dentro dessas pessoas aqui, irradie do Seu próprio ser, Pai, a cura para os seus corpos. Irradie do Seu próprio ser a saúde para os seus órgãos. Que onde houver, Senhor, uma semente maligna, cancerígena, uma doença má, que traz as dores, que o Teu Espírito dentro dessas pessoas, de dentro para fora, venha a cura, Pai. Porque se a cura está em Ti, a cura já está dentro dessas pessoas. Se o Senhor é o detentor do poder e do milagre, então o milagre já está dentro dessas pessoas. Então, Paizinho, em nome de Jesus, Tu
líquido de vida que tiver dentro dessas pessoas, mediante o poder do teu Espírito, flua pelo corpo de cada uma delas, até a última célula do seu corpo. Eu te peço agora, em nome de Jesus, haja vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Na mesma sorte, eu lhe imploro que essas vidas cujo lugar é a habitação do teu Espírito, estas pessoas sejam, portanto, protegidas por ti, e que o diabo fuja delas, para que o teu nome seja glorificado. Livre-as de todas as ciladas do maligno, por causa do teu Espírito dentro delas. E enquanto essa luz brilhar dentro delas, que o caminho delas seja perfeito, que a prosperidade permeie as suas vidas, e tudo o que colocares as mãos a fazer, o Senhor prospera e abençoe, por causa do teu Espírito dentro delas. Eu lhe peço isso agora, crendo no teu poder restaurador. Torna-nos instrumentos de cura, de libertação e de salvação de outras vidas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a paz de Jesus o Cristo, e que as doces consolações e a presença gloriosa do Espírito Santo esteja de contínuo na tua vida, hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Deus os abençoe.